e eles colocam a anorexia tendo 6 características muito parecidas com o duplo vínculo, tá? Então, a primeira característica é que 2 ou mais pessoas estão em um relacionamento emocional importante. Então, para haver duplo vínculo, tem que ter uma ligação emocional como de pai, mãe e filho. Normalmente, o filho, que é pequeno, ele não consegue comentar sobre certas situações. Eu vou dar um exemplo concreto daqui a pouco, tá, gente? E o que acontece? Bom, então, uma comunicação está em andamento e se apresenta, digamos, uma ordem negativa primária. Exemplo, você não vai fazer isso porque eu posso te punir. E o castigo pode consistir a retirada do amor ou então uma expressão de muita raiva, de muita negatividade, agressividade. Agora sim. No duplo vínculo, então, primeiro tem 2 pessoas, 2 ou mais pessoas numa relação afetiva. 2, tem uma outra pessoa, a relação está em andamento. O que houve aí? Quero voltar, não falei no quarto. Tá? E o que acontece é que e tem sempre alguma ordem conflituosa. Então, você não faz isso porque vai acontecer isso. Só que, se fosse assim, seria muito fácil. Não haveria um duplo vínculo. O que caracteriza o duplo vínculo é porque as mensagens não são mensagens diretas, são mensagens muito sutis. Então, é apresentada uma segunda ordem que se conflitua com a primeira, mas num nível abstrato. Essa segunda ordem... O que está vendo que você está? Ah, tá. Mas essa segunda ordem, ela é também... Mas não faz isso, não. Desculpe, gente. A segunda ordem é frequentemente não verbal e envolve um dos pais negando a ordem do outro. Então, a mãe, por exemplo, fala alguma coisa e o pai diz: isso não é punição, ou você não precisa fazer isso. E muitas vezes por trás da mãe. Né? E um terceiro comportamento, uma ordem prejudicial que impossibilita que a vítima escape. Pode ser um laço familiar, a pressão social para manter um casamento, questões financeiras, e sem este fator crucial, a vítima não se sentirá ligada e, por isso, não haverá vínculo. Eu já vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem, tá? E, finalmente, após experiências repetidas, a vítima é condicionada a perceber o mundo em termos de um duplo vínculo. E a necessidade de cada ordem estar presente desaparece e praticamente qualquer parte é suficiente para ter pânico ou raiva. Tá? Então, o que fica aí? Tá? O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mãe que tem suas dificuldades com o filho e ela, como não consegue realmente trabalhar, elaborar isso, ela chega para o filho e fala assim: eu te amo, vem cá me dar um abraço. Só que quando a criança vai dar um abraço, o que transparece da mãe é um abraço frio. E a criança não pode comentar, porque se ela tentar comentar em termos assim, quando a criança é mal, mas seu abraço é frio, você não me ama, coisa alguma, ele pode ser castigado em termos, não, o que é isso? Você está se iludindo, mamãe te ama, e etc. Então, há sempre um conflito de mensagens. Há uma mensagem que pode ser verbal, normalmente, e a outra não verbal. E a criança, quando isso é repetido várias vezes, a criança não consegue mais comentar. E existe, assim, como uma nuvem
na comunicação dela. Ela fica cega em termos de poder expressar aquilo que ela está sentindo. Eu vou dar um exemplo que a gente vai ver rapidamente sobre Laing, que é um autor, um principiante da terapia familiar, um teórico. E o Laing, ele é muito interessante, porque ele fez um estudo com várias famílias de esquizofrênicos e ele catalogou, digamos, todos os comportamentos dessas famílias. Então, teve uma família cujo filho tinha pensamentos paranoicos, que estavam sempre vigiando ele, sempre seguindo ele. Mas o que os pais falavam? Não, nós não te seguimos, nós não te vigiamos nem nada. Mas quando o Laing foi fazer um estudo nessa família, o que ele descobriu? Que cada vez que esse filho adulto, né, ele ia sair, os pais tomavam nota da quilometragem do carro e, quando ele voltava, também tomavam nota da quilometragem. E aí você não sabe por que vem a paranoia?